A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Juízes e hoje vamos meditar no capítulo 17, os versículos 1 ao versículo 6, que nos diz assim: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste aos meus ouvidos: Eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito a seus olhos. Glória ao nome do Senhor. Queridos, chegamos ao capítulo 17 e, como na reflexão passada, eu pretendo fazer um encerramento da história de Sansão para entrarmos no capítulo 17. Na lição passada, nós falamos a respeito de Sansão, que ele conheceu a uma mulher chamada Dalila e se afeiçoou a ela, e aquela mulher foi procurada pelos inimigos do povo de Israel para que, por dinheiro, descobrisse qual era a força de Sansão e assim pudessem derrotá-lo. O que nós vemos no capítulo 16, a partir da reflexão que fizemos ontem, é que depois de muita insistência, Sansão abre o coração àquela mulher e revela que ele era um nazireu, sobre a sua cabeça não poderia passar navalha, e então eles raspam a cabeça de Sansão e verdadeiramente ele perde a comunhão com Deus. Sansão perde a comunhão com Deus porque raspou a sua cabeça? Seria isso? Obviamente que não. Sansão perde a comunhão com Deus porque ele desprezou aquilo que Deus havia lhe entregado. Sansão não perdeu a força porque Sansão raspou a cabeça. Sansão perdeu a cabeça, perdeu a força, porque ele se entregou aos prazeres carnais, ele se entregou à vontade da sua carne e desprezou a comunhão com Deus. Porque nós entendemos pela Bíblia Sagrada que para nós agradarmos a Deus, nós temos que desagradar a nossa carne. Não é possível nós servirmos a Deus e tendo a nossa carne em uma situação de conforto, porque a Bíblia diz que a carne, ela milita contra o Espírito, ou seja, ela briga continuamente. Então, quando a carne está em conforto, significa que ela está vencendo esta batalha. Sansão, ele perdeu a batalha para a carne. Então Sansão, ele foi derrotado pelos seus inimigos. A Bíblia nos diz que Sansão,
ele foi preso, teve os seus olhos furados e foi colocado embaixo de um salão da casa de Dagom, ou seja, do Deus do povo filisteu. Ele foi colocado lá. E a Bíblia diz que ele então ora ao Senhor naquele lugar. Ele busca e pede a Deus que pelo menos mais uma vez o Senhor lhe dá forças. E então a Bíblia revela que Deus devolve para Sansão a força que ele tinha. Ele derruba as duas colunas principais daquele prédio. E a Bíblia diz que naquele dia morrem mais pessoas que estavam ali adorando ao Deus Dagom por causa de terem conseguido derrotar Sansão do que aqueles que Sansão derrotara, tanto na queixada do jumento quanto em outras pelejas que ele teve com o povo filisteu. Então, meus queridos, mais uma vez Sansão consegue voltar a ter comunhão com Deus depois de buscar o Senhor, clamar ao Senhor, mas de ter seus olhos vazados, de já ser envergonhado, de ser colocado ao vitupério. Mas o Senhor restituiu a Sansão a comunhão. E ele pôde então derrotar os seus inimigos, ainda que isso lhe custasse a vida. E agora nós entramos aqui no capítulo 17, e a Bíblia diz que um homem da montanha de Efraim, Mica, ele restitui à sua mãe o dinheiro que ela havia perdido, e deste dinheiro que ele restitui a ela, eles fazem um ídolo, e eles escolhem então um dos seus filhos, dos filhos de Mica, para ser o sacerdote, que iria ali conduzir os trabalhos espirituais daquele ídolo. Ou seja, eles se desviaram do Senhor. Esta família resolve se desviar do Senhor, e o Senhor resolve aqui permitir que a gente tenha acesso a estas informações, para a gente ver qual é o propósito do coração do homem. O que me chama a atenção nesse capítulo 17 que nós lemos é o versículo 6, que diz assim: olha, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Meus queridos, quando a gente não tem uma orientação, a gente conclui que estamos fazendo as coisas agradáveis ao Senhor, quando na verdade não estamos. Nós precisamos de orientação para que possamos ter uma vida louvável e agradável diante do Senhor. O que nós vemos aqui no livro de Juízes, no capítulo 17, na família de Mica, é que eles, achando que estavam agradando ao Senhor, eles pegam então aquele dinheiro que eles haviam alcançado de volta, que estava perdido, que foi aí restituído, e constrói uma imagem de escultura. E a Bíblia vai nos mostrar nas reflexões seguintes qual é o resultado que isto vai trazer para este povo. Uma coisa eu quero lhe dizer: não compensa nós inventarmos nenhum mecanismo para adorar a Deus além daquele que já está registrado na sua palavra. Nenhum mecanismo que nos for oferecido para adorar a Deus que esteja contrário, diferente do que está na palavra do Senhor, vai nos aproximar do Senhor. Isto é uma ilusão, isto é um engano, isto é uma mentira, pois o que nos agrada, o que faz a gente adorar a Deus de verdade é uma comunhão íntima e direta com Ele. Nós não precisamos de intermediários para adorar a Deus. O único intermediário que nós precisamos para adorar o Senhor chama-se Jesus Cristo, do qual está escrito na Bíblia que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós temos as autoridades espirituais que estão sobre as nossas vidas, colocadas por Deus, que nos auxiliam no sentido de nos ajudar a esclarecer aquilo que já está revelado. A Bíblia é sagrada para nós, que tem o seu exercício do ministério, que nos ajuda a fortalecer a nossa fé, mas não é o nosso intermediário. O nosso intermediário chama-se Jesus Cristo de Nazaré.
Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a sua vida e convidar você a participar da nossa próxima reflexão bíblica, pois vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.